Olá, eu sou Ana Caline e começa agora o Manchetes Online de hoje, Dia Internacional da Dança e aniversário da cidade paulista de Campos do Jordão. E estas são as notícias em destaque. Contas do governo têm pior resultado para o primeiro trimestre em 17 anos. Rendimento real dos trabalhadores tem maior queda mensal em 12 anos. Parcela de inadimplentes em abril atinge maior nível em um ano. E pesquisa mostra que após limpar o nome, consumidor sonha em comprar carro. Para comentar os assuntos, eu recebo o economista Joseph Bará e o deputado Orlando Bolsoni, do PSB. Vamos à primeira notícia de hoje. As contas do governo registraram no primeiro trimestre deste ano o pior resultado para este período desde 1998, ou seja, em 17 anos. Segundo números divulgados pela Secretaria do Tesouro Nacional, foi registrado um superávit primário, a economia para pagar juros da dívida pública e tentar manter sua trajetória de queda, de 4,48 bilhões nos primeiros 3 meses deste ano. Eu vou começar com o professor Joseph para ele explicar um pouquinho para a gente, que não somos economistas, o que representa esse superávit primário? O que é isso? O que traz essa notícia de preocupante? Bem, o fato que se constata aí é que o governo está gastando mais do que arrecada, né? E ele, no que gasta mais, ele tem que garantir, pelo menos, o pagamento de uma parcela da dívida, quer dizer, ele tem que amortizar a dívida interna do país. E, com isso, ele, ao reservar uma parte dessa arrecadação para pagar a dívida, ele, de qualquer maneira, não consegue manter o equilíbrio das contas, né? É isso que está acontecendo hoje e o problema é o seguinte, é que há uma outra questão que tem que ser considerada, e o governo está tentando fazer isso, é inverter a trajetória da dívida, quer dizer, fazer com que a perspectiva dessa dívida seja de redução em relação ao PIB, né? Agora, professor, para a gente, né, que impacto isso tem na minha vida? A gente sabe que o governo, com certeza, vai investir menos, tem um gasto muito alto da máquina administrativa, que hoje há essa discussão até de enxugar essa máquina, mas diretamente para nós, cidadãos, o que isso representa? Em primeiro lugar, representa que nós cidadãos, pagamos essa conta, né? Para variar. Esse é o primeiro impacto, né? Agora, é evidente que quando as contas públicas estão descontroladas, isso afeta diretamente o investimento público, né? Afeta também o consumidor, o cidadão, na medida em que o governo tenta reequilibrar as contas aumentando impostos, né? Ou tirando benefício, né, como no caso da redução do IPI. Ou tirando benefício, né, exatamente. E como essas isenções também são concedidas aleatoriamente, não há propriamente uma política consistente com relação a essas isenções, então o que acontece é que tira num momento, repõe no outro, e isso também desnorteia o próprio consumidor, né? Fica inseguro sem saber o que espera ele no futuro, né? Agora, deputado Bolsoni, o que esperar, então? Né? A gente pode, com essas medidas, o governo aumentou o imposto da gasolina, né? Tirou a redução do IPI, colocou novos critérios na questão do seguro-desemprego e outras situações. Essas medidas que impactam diretamente, né, o cidadão, como a gente acabou de falar, podem servir exatamente para mudar esse quadro ou o governo tem que tomar outras medidas concomitantemente? Como é que fica isso? Primeiro, o professor Bará, com propriedade de sempre, ele esclareceu a forma técnica, né? O superávit primário é exatamente os recursos que sobram das contas do governo, teoricamente deveriam sobrar para o pagamento de juros. Uhum. A partir do momento que não é que esse superávit ele é menor, ou seja, sobra menos recursos para se pagar juros,
O governo, para cumprir as suas obrigações, vai buscar, professor, vai buscar recursos no mercado. Vai buscar recursos no mercado, o mercado vai exigir taxas maiores de juros. Ao exigir taxas maiores de juros, é um círculo vicioso. O governo cada vez mais vai tendo que desviar recursos que ele poderia estar utilizando nos investimentos, ou seja, gerando emprego, gerando renda, para posteriormente gerar consumo, ele é obrigado a utilizar para pagar, para produzir superávit primário ou para buscar juros, para buscar recursos no mercado, empréstimos e pagar juros. Então, é um processo. O que o governo está fazendo é exatamente procurando romper esse processo. Aí você pergunta, o que esperar para o futuro? No médio prazo, esse é o processo de recondução da economia nos seus trilhos, vai se fazer dessa forma. Não tem outro caminho, o governo não tem condição de continuar o processo tanto da concessão dos subsídios, não tem condição de continuar pagando juros cada vez mais altos. Vai chegar um ponto que esses juros vão ter que cair, vai ter, o governo tem que atuar diretamente nas suas despesas, controlar melhor os benefícios que presta para poder sobrar recursos, para não ter que recorrer à dívida, consequentemente não sobram os juros. Então, aí inverte esse círculo vicioso para começar um círculo virtuoso. Esse processo... Você é otimista, né? Se espera para final do ano, início do próximo ano, 2016, de iniciar esse processo, esse círculo virtuoso, em razão dos remédios, das doses amargas que estamos tomando, porque a economia precisa tomar. E nós não somos culpados, por isso pagamos o pato. Mas, falando nisso, todas as nossas manchetes são consequências exatamente desse histórico que a gente está vivendo na economia. A segunda fala sobre a queda do rendimento real dos trabalhadores. Vamos lá. De fevereiro para março, o rendimento médio real, descontado a inflação dos trabalhadores, teve a maior queda desde janeiro de 2003, segundo dados da pesquisa mensal do emprego, que foi divulgada pelo IBGE. Segundo a pesquisa, a renda caiu de R$ 2.196,76 para R$ 2.134,60, uma baixa de 2,8%. A gente fala assim, 2,8% é tão pouco, mas o impacto é tão grande, professor Joseph Barral. O que isso significa para o governo também? Porque o governo, reduzindo a renda do trabalhador, ele vai deixar de arrecadar. Nós vamos parar de consumir. Exato. Então fica essa questão até mais complicada de se conseguir atingir o que o deputado Bolsonaro quer, como anunciou o ministro Levi também, né, dentro dessa realidade. O que significa isso? Primeiro, o percentual de queda, não é que ele seja pequeno. O fato é que quando há uma queda, esse percentual está sinalizando uma tendência, não é? Quer dizer, pode ser de 2,8, pode ser de 3,5, enfim, não importa muito o valor em si, mas a tendência que está sendo sinalizada de que os salários reais, quer dizer, o rendimento médio descontado a inflação, tende a diminuir. Não é? E os preços estão aumentando. E os preços estão aumentando. Então, esse é um dos impasses que nós enfrentamos agora com essa situação econômica que, pelo que nós estamos vendo das manchetes, ela consegue reunir uma gama de notícias ruins impressionante. Não é? Quer dizer, as coisas todas acontecendo ao mesmo tempo. Na verdade, uma coisa é consequência da outra. Sim, não é? lógico, mas elas vão se encadeando e vão agravando mais essa crise econômica. Para uma economia que estava sendo turbinada pelo consumo, consequentemente, pelo
por um certo aumento de renda real, né, uma certa estabilidade monetária, né, expansão do crédito, facilidades de consumo. Empregos formais. Empregos formais. O fato de haver uma sinalização como essa já nos coloca numa posição de alerta. Quer dizer, é um sinal amarelo que está sendo mostrado à população de que os níveis de confiança, de credibilidade no futuro estão caindo muito. E isso é muito ruim, né, num momento como esse, porque é evidente que como você bem disse anteriormente, essas notícias elas são encadeadas, né? Elas são reflexo da outra. E esse é um reflexo sério de um momento recessivo da economia. A gente vive hoje um momento na Assembleia, deputado Bolsonaro, da vinda de funcionários públicos, né? Tanto do Poder Judiciário, do Poder Executivo, professores. E, de acordo com essa pesquisa apresentada, a maior perda desse rendimento real foi entre os funcionários públicos e os militares, que não tiveram um aumento durante esse período. E depois do trabalhador com carteira assinada. A gente viu um movimento de formalizar empregos, até o governo diz, olha, fabricamos, produzimos não sei quantas carteiras de trabalho, que até em alguns postos acabaram, né? As pessoas iam lá tentar tirar a carteira de trabalho, não tinha mais. O que foi feito de errado nisso aí, na sua opinião, para a gente retroceder agora, ter esse problema hoje? Não foi o conceito de errado. A época que se faz, pelas informações e pela escolha política que se faz, quem a faz acredita que está fazendo o correto. Mas nas observações que fez o professor Bará, uma delas salta que foi a questão do crédito, da facilidade de crédito, então, para o consumo. Então, por exemplo, se se faz crédito para investimento, né, professor, então, o que acontece? Você está investindo no futuro. Se você dá crédito para uma máquina, para um imóvel, você está criando para um trator, para produzir novos produtos, você está investindo para ter um retorno. Se você investe para o consumo, ou seja, a sua característica é de diluir. Então, esse processo de crescimento, ele cumpriu um ciclo, certo? É um ciclo que muitos de nós aí, economistas, achamos, né, professor, que ele demorou para ele deveria ter, inclusive, ser concluído antes, esse estímulo ao consumo, porque agora chegou a conta. E as pessoas, ao tomar o crédito, elas comprometeram o seu futuro. Elas estão hoje pagando dívidas, correto? No pagar dívida caiu, as pessoas estão pagando dívida, começa a cair a renda, certo? As pessoas começam também a comprar menos, vai rompendo o ciclo e, consequentemente, vai cair também os salários. Sim. Então, vai cair a renda das pessoas. E então, vai voltar em aquela euforia, né? Que o empregado fica mais barato. O risco é exatamente de ir precarizando também. Então, novamente, lembrando, então, esse círculo, vejo que é uma visão sistêmica. Lembrou o professor Bará que um assunto tem a ver com o outro. Cai o produto, ele vai reduzir, depois de reduzir os empregos. Em reduzindo os empregos, cai o valor dos salários, que é a consequência dessa manchete. E outra consequência disso é o não pagar a conta, né? O número de inadimplentes também cresceu. É o tema da nossa terceira manchete. Vamos lá. Pressionada pelo encolhimento da renda, a parcela de famílias inadimplentes e sem condição de quitar seus débitos atingiu em abril o maior patamar em um ano. Ao mesmo tempo, a fatia do orçamento familiar destinada a quitar dívidas cresceu de 28,8% para 30,3% entre o total de endividados entre março e abril. E deve continuar a subir nos próximos meses. Tem outra questão, deputado Orlando Bolsonaro, nós não temos educação financeira. Exato. Claro que a pessoa, quando vê
a possibilidade de consumir, ela que nunca teve ou um carro, ou um telefone, ou uma casa própria, ou uma televisão de plasma antigamente, logo quando começou essa abertura de mercado, ela viu a possibilidade de ter mais igualdade social. E acabou não pensando no futuro disso. Será que eu vou ter um emprego para pagar essas parcelas? Os carros foram há 60 meses. Exato. E muitas pessoas ficaram empregadas 1 ano, 12 meses, e o resto? A gente não se preparou para consumir. Isso também é uma situação que agrava ainda mais a situação do país, a realidade do país. Não é da nossa cultura poupar. É interessante. Das mulheres, muito menos. Das mulheres, muito menos. Eu não sei poupar. Veja, por exemplo, os japoneses, é uma cultura tão forte que, às vezes, o governo estimula o consumo no sentido das pessoas deixarem, retirar os seus recursos da poupança. E lá o rendimento de poupança é menos de 1% ao ano. Então, o objetivo de fazer é andar a economia. Outro detalhe, você lembrou muito bem, esse ciclo de consumo estimulado pelo crédito fácil, ele facilitou o descontrole. As facilidades que foram dadas, por exemplo, o crédito consignado, a pessoa simplesmente chega com seu cartão de crédito, que faz? O número de aposentados que comprometeram os seus rendimentos através da utilização do crédito estimulado, de uma forma, eu diria, até irresponsável do setor financeiro, no sentido assim, se você precisar de R$1.000 de empréstimo, clique aqui, e assim sucessivamente a pessoa sair com o recurso. A facilidade, deputado Rossoni. Até a gente, que de certa forma tem um pouco de noção financeira, quantas vezes? Você vai no banco, aí a primeira tela que aparece no caixa eletrônico, assim, você tem disponível para crédito pessoal R$10.000. Aí você olha e fala assim, nossa, eu queria tanto comprar aquilo. E de repente, é verdade, é uma coisa, eu estou assumindo, eu já fiz muito isso. Hoje não posso mais, porque não tenho crédito, estou nessa linha dos inadimplentes. Mas assim, se você pensar, a gente não tem esse discernimento. E o que acontece? As famílias estão endividadas, estão inadimplentes, mas continuam procurando meios de continuar contraindo dívidas. Aí a situação não tem jeito, junta tudo, professor Joseph. Mas o que é mais grave nisso é o seguinte, tudo bem, o povo não tem educação financeira, o povo fica desorientado quando é estimulado a consumir, mas o governo tem uma responsabilidade muito grande nisso tudo, né? Porque justamente o papel do governo seria o de orientar esse povo. Mas para o governo não é bom? Claro, é bom para o governo, é bom para os bancos. É, claro. Então o que acontece é o seguinte, o Brasil tinha condições de estar passando por uma fase maior de prosperidade, de estabilidade monetária, e jogou fora essa oportunidade. Essa é que é a grande verdade. E nós temos ainda hoje... Mas jogou fora por quê? Só pra gente... Porque se a inflação está fora de controle, né? Se as despesas públicas estão fora de controle, se a tributação é extorsiva, né? Se os juros que o consumidor paga são absurdos. Se você somar todos esses fatores, é evidente que a carga que pesa sobre os ombros do povo que trabalha é muito grande. E o governo acha, ou achou, que ele estava conduzindo uma política econômica diferente, um certo saudosismo do Brasil grande, do Brasil desenvolvimentista, e a realidade hoje do mundo, do país, é outra. Então não havia razão para essa regressão. E mais triste ainda é que nós não estamos aproveitando as vantagens do bônus demográfico. Quer dizer, é claro que, na medida em que a taxa de natalidade, a taxa de crescimento populacional cai, diminui também a pressão sobre o mercado de trabalho. E nos países onde ocorreu isso, o que aconteceu foi o inverso, ou seja, elevação da renda real e não diminuição. Então, nós não estamos aproveitando nada do que poderia ser
benéfico ao país num prazo mais longo. A conclusão que se chega é a seguinte: a economia, né, ela não foge de certas regras básicas. E onde se tentou fugir dessas regras, o que se conseguiu foi um desastre. Eu vi um economista uma vez falando, foi muito interessante, que a gente fala assim, muitas vezes é difícil, né, para nós leigos, para mim principalmente, entender um pouco a linguagem do economês, né? O economês às vezes é complicado, negócio de superávit, déficit, etc, etc. Mas ela chegou e falou assim, é simples entender o Brasil. É como a sua casa. Exatamente. Se você ganha 1.000 e gastar 2.000 e continuar gastando, vai chegar num momento que você não vai conseguir nem comer. Por quê? Porque você vai pagando dívida, os juros sobre juros. E foi isso que aconteceu com o país. Mas por que a gente acreditou nesse momento, deputado Bolsonaro? Por quê? Eu digo isso porque houve uma euforia. Todos nós acreditamos que o Brasil estava começando a entrar na verdade da justiça social, da igualdade, da pessoa poder viajar de avião. Foi isso que foi dado a nós, né? E será que deixaram de falar determinados detalhes sobre isso? Primeiro, não foi dado. O professor Pará lembrou, foi vendido. Foi vendido. E o preço está se pagando agora. Então, foi quando se... Porque a gente acreditou, foi isso que foi passado. Os economistas se prepararam, falaram, isso aí está estranho, mas nós não. Foi quando se misturou a questão política e a questão política e ideológica, em especial, com a questão econômica. Tem parâmetros, e esse que você falou, então, seria de uma forma muito simples. Você falou da dona de casa, mas é um parâmetro de economia, de que os desejos eles são ilimitados e os recursos são escassos. Sim. A partir do momento que a política ignorou isso e estimulou, você foi, de novo, sacando sobre o futuro. Agora, sabe o que é interessante da inadimplência? A inadimplência faz com que os juros de consumo, então os juros de crédito para consumo subam mais ainda, porque dentro do juro, além de repor o capital, etc., eles colocam um spread, ou seja, um valor para cobrir os riscos de inadimplência. Então, quanto maior a inadimplência, maior os juros. Então, veja, por que o juro de crédito consignado é menor? Porque o seguro ele é um desconto juro, em folha garante desconto pagamento. Em folha quase garantido. Sim. Enquanto que os juros, aí, quando você contrata fora dessa linha, eles são mais altos. Então, a inadimplência leva aos juros também subirem. Mas, apesar de tudo isso, vamos dar uma notícia boa. Tem notícia boa? O brasileiro continua a sonhar e acreditar. A fé do brasileiro é impressionante, porque o brasileiro fala, eu vou pagar as minhas dívidas e vou contrair outras. Vamos lá, o tema da nossa quarta manchete. Tá aí, a compra do carro é o desejo de 43% dos consumidores, assim que conseguirem limpar o nome, de acordo com a pesquisa Perfil do Consumidor Inadimplente, que foi realizada pelo Serviço Central de Proteção ao Crédito no primeiro trimestre deste ano. Depois vem a casa própria, eletrodomésticos, material de construção, móveis, eletrônicos, celular e outros. Isso significa, deputado Bolsonaro, que a gente quer limpar o nome para continuar gastando. E, mais uma vez, a gente entra nessa situação de que nós vamos até aumentar, né? O número de inadimplentes. Ou seja, eu vou ser inadimplente 2, 3, 4 vezes. Exato. Eu queria reforçar com essa manchete, reforçar a anterior. Quando se faz os acordos chamado de limpar o nome, que é, em especial através das associações comerciais, que é esse órgão, o Serviço Central de Proteção ao Crédito, você consegue reduzir, Serasa, né? exatamente. Dá até medo quando fala você consegue reduzir aquele débito que você tinha para valores infinitamente menores do que os valores da dívida. Por quê? Aí está contido esse aspecto que eu falei há pouco de redução do risco. Segundo, eu acho assim, nós estamos vivendo também um momento de perfil, de mudança de perfil. O sonho do brasileiro
alguns anos atrás, era primeiro, ter o seu próprio negócio e, segundo, ter a sua casa própria. Então, hoje, aí você vê que nós estamos mudando, dado a própria característica, a própria publicidade, a própria publicidade do próprio governo, você veja que nós, e do mercado junto, nós estamos mudando e, mais uma vez, fixando esse nosso perfil de consumo, de muito consumo e pouca poupança. Enquanto na casa própria seria um investimento, o gasto no veículo ele vai te possibilitar, não sei que seja para o trabalho, ele vai te possibilitar mais gastos sobre o mesmo. Claro, PVA, seguro, exatamente, manutenção, a manutenção etc. do dia a dia. Agora diz o seguinte, olha só que número alto, na minha opinião. Porcentagem dos que têm mais de 50% da renda comprometida no pagamento de dívida subiu de 23% para 30%. E 76% declararam que não conseguem, ou que irão efetuar o pagamento, que vão tentar pagar suas dívidas, e 26% que estão tentando aí renegociar. Exato. O povo quer pagar, mas não consegue, exatamente por causa dos juros. Quantas vezes você recebe telefonemas até de advogados, né? Olha, o banco está cobrando muito, vamos entrar com ação, ele vai ter que te devolver dinheiro. Pô, se o banco tem que devolver dinheiro para a gente, por que não tem uma, vamos dizer assim, uma regulamentação de juros menor numa instituição financeira? Não dá para entender essa equação, professor Joseph. É difícil entender mesmo, mas o que acontece é o seguinte, pela notícia que você está dando, esses consumidores que estão querendo renegociar a sua dívida, estão querendo ter o seu nome limpo para comprar um carro e se endividar depois, não é isso? O que também não dá para entender. É o que parece, né? Ele não disse que vai comprar o carro à vista ou a prazo, mas pelo jeito é a prazo. Não tem ninguém aí querendo saneamento, melhores condições habitacionais, né? Querendo limpeza urbana, reciclagem de resíduos sólidos. Ninguém está querendo isso. Estão querendo consumir automóvel e eletrodomésticos. Mas isso é um sintoma de uma exacerbação de consumo que foi estimulada pelo próprio governo, no sentido de mostrar que as pessoas poderiam consumir, a chamada nova classe média, teria acesso a bens de consumo que anteriormente eram mais privilégio de classes mais altas. Sim. Mas é evidente que isso aconteceu também porque os bens industriais ficaram muito baratos. A partir do momento que eles começaram a ser produzidos na China, ou componentes feitos na China, onde o trabalho é praticamente escravo, esses bens se tornaram muito baratos e acessíveis ao consumo. Agora, o fato deles serem acessíveis ao consumo não significa que você tem que exacerbar, estimular esse consumo a ponto de não haver, de haver uma redução de poupança, consequentemente uma redução de investimento e endividamento das famílias. Esse é o grande problema. Então, né? A gente tem que pensar. Tinha um personagem, não lembro de quem era, se era do Chico Anísio ou do Jô Soares, que falava assim, vamos poupar, né? Vamos guardar dinheiro, vamos pensar no futuro. Eu quero agradecer, deputado Orlando Bolsoni, professor Joseph Bará, quero agradecer a você. Manchetes Online vai ficando por aqui, nós temos um encontro no próximo programa. Um grande abraço e até mais.